Saudação especial a você, estamos iniciando mais uma edição do Arauto Saúde. A você que nos acompanha nesse momento na Arauto News 89,9, nossa grande saudação, nossa gratidão por você estar nos ouvindo, pela sintonia 89,9 ou então pelo aplicativo. Para você que nos acompanha também em Arauto Play no YouTube, muito obrigado pela tua audiência, saudações a você também. Para você que vai nos acompanhar em podcast no Spotify da Arauto, e também em podcast no Portal Arauto, nossa gratidão, nossa saudação também. Em nome da CEDIL, Diagnóstico por Imagem, a única com ressonância magnética 3 Tesla, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, na Capitão Fernando Tatti, número 700. Em nome da Fortuna Cor, Clínica de Cardiologia, Dr. Tiago Fortuna, atendimento na Clínica Respirare, na Thomas Flores 262, em Santa Cruz do Sul, e também consultório junto ao Hospital de Veracruz. Instituto Regional de Especialidades, anexo Hospital de Monte Alverne, com a especialidade da otorrinolaringologia, reumatologia, também dermatologia. Sangalen, ações e terapias, saúde, especialistas, também no diagnóstico e tratamento de doenças autoimunes e oncológicas. Agende sua consulta no 3056-8686. E Unimed, Vale do Rio Pardo, aliás, Uniodonto, Vale do Rio Pardo, contate pelo WhatsApp 982990-364. Ou conheça os planos na rua 28 de setembro, número 32. Com muita honra e muita alegria, estou recebendo o Dr. Daniel Purper, a honra é minha, que é dentista. Nós vamos falar sobre próteses hoje, próteses, cáries. E aí a gente vai falar, né, doutor? Para muitos, talvez, nós temos vários mundos hoje. Sim. Tem o mundo da tecnologia, tem o mundo que é mais dos serviços manuais. Nós temos muitas coisas hoje, mas tudo precisa ser respeitado dentro dos seus limites. Com certeza. Quando a gente fala de próteses para o ser humano, de dentes, ainda é uma boa opção para que a gente possa devolver o sorriso para as pessoas? Bem-vindo. Obrigado. Com certeza. Enquanto não inventarem uma forma de colocar dentes naturais de novo na boca da gente, a prótese é talvez a única solução para a substituição de dentes, para recolocarmos dentes na boca do paciente. Sejam próteses fixas, removíveis, próteses de todos os dentes do paciente, próteses de um dente só, é o que a gente tem agora disponível. Próteses em cima de implantes. Não vamos sair dessa realidade tão cedo, não. Sim. E nós temos hoje os implantes, que é uma opção também, e tem as próteses, aquelas removíveis. Qual é a diferença de implante, prótese fixa, removível? Na realidade, o implante em si você simplificar o máximo possível. Certo. O implante é basicamente aquele parafuso que se coloca dentro do osso do paciente. O implante pode ser considerado uma prótese também? O implante é uma parte de uma prótese. Certo. Ele é o que vai segurar a prótese dentro da boca do paciente. O implante, na realidade, é aquele parafuso, simplificando bem, que vai dentro do osso do paciente e em cima do implante se fixa uma prótese. Certo? Isso é um método, um tipo de prótese. Outros são as próteses fixas, que elas se prendem em dentes naturais do paciente, que se conhecia como ponte antigamente. Ainda se usa essa expressão em alguns lugares, que são as pontes fixas, né? E as próteses removíveis. Aí sim, aquela que tu vai tirar para higienizar, colocar de volta. São basicamente esses três tipos de próteses que a gente tem agora. Tem variantes disso? Tem uma enorme variedade de próteses diferentes, mas a grosso modo é isso que a gente usa hoje em dia. Sim. Doutor, quando a gente fala de próteses, aquelas removíveis, as tradicionais, a gente sabe que tem todo um contexto, a gente precisa falar sobre isso, porque há uma questão, para quem tem condições de fazer um tratamento mais moderno, mais atual... O contexto econômico. Né? Contexto econômico, a gente precisa falar sobre isso. Mas muitas pessoas não têm esse valor para fazer esse investimento. Nesse sentido, a prótese, como é que ela tem que ser preparada? E nós temos técnicas hoje para devolver um sorriso bonito. Sim, com certeza. As próteses removíveis são as próteses mais democráticas que a gente tem hoje. Muito do que eu vou falar aqui é opinião de 25 anos de odontologia. Tá? Alguns colegas podem pensar um pouco diferente de mim em alguns aspectos, mas via de regra é isso. A prótese removível é a prótese mais democrática, porque ela
tem uma amplitude de usos muito grande. A gente pode usar para praticamente qualquer situação. O paciente tendo alguma coisa de dente em boca, é possível entrar com a prótese removível. Desde um dente só, até, sei lá, 10 dentes faltantes em boca a gente pode usar. E outro ponto que torna ela tão democrática é realmente o custo dela. A gente pode fazer próteses removíveis com preços mais altos, mas a gente tem a opção de próteses removíveis de preços bem mais acessíveis para o paciente. Sim, doutor... E eu vejo sim, é preferível tu ter uma prótese, talvez não a prótese mais cara, entre ter a prótese mais cara ou não ter dentes, então bote uma prótese mais viável para ti e mantenha a tua saúde bucal, a tua capacidade mastigatória. Isso que é o interessante das próteses removíveis. Doutor, nós temos, pelo que você está falando, pelo que a gente entende, nós temos produtos mais acessíveis, sim, mais simples. Sim. Vamos pegar, tem, por exemplo, as próteses de metal, que com certeza é um preço mais elevado. Não, na realidade, nas próteses removíveis, uma das coisas que... Eu estou falando da prótese de novo, um tipo de prótese removível, tem vários outros tipos de próteses removíveis. Uma das coisas que altera muito o valor de próteses hoje em dia é o tipo de dente colocado em prótese. É um dos fatores, né? O tipo de dente colocado na prótese. Tem os dentes mais caros, tem dentes mais baratos, tem dentes intermediários. Isso interfere um pouco no valor dela. De novo, a gente pode ter uma prótese extremamente bem feita, que funcione extremamente bem, usando materiais um pouco mais baratos. De novo, é a prótese mais democrática, mais facilmente acessível para o paciente. Sim. Doutor, a gente fala de saúde de forma geral. Mesmo que seja um material mais simples, mas ele é seguro, né? Com certeza. Não, absolutamente. É como se a gente fosse comparar uma prótese removível de 10 anos atrás com a prótese de agora. Nesses 10 anos a gente teve evolução. Mas isso não faz com que a prótese de 10 anos atrás não seja uma boa prótese. Tanto que a gente conhece pessoas que vêm no consultório com uma prótese de 20 anos em boca e ela está perfeita. Sim, doutor, aí vem uma questão assim, o que significa, por exemplo, alguém que colocou uma prótese? O que é considerado uma prótese? Um dente, dois dentes? Um dente já é considerado uma prótese? Sim, já é considerado uma prótese. O mesmo aquele dente que é colocado... Tudo que a gente coloca em boca do paciente, substituindo ou às vezes mesmo corrigindo um dente. Quando você falou no início do programa, você falou, por exemplo, que a prótese é a única forma de devolver um dente para a pessoa. Aí, nesse sentido, você já está se referindo que um dente colocado já significa uma prótese. Sim, um dente colocado já significa uma prótese. Um dente. Sim. Mesmo se for implante... Inclusive, se chama prótese unitária. Prótese é um dente. Mesmo se for implante? Se for implante. Sim. Doutor, é considerado uma prótese unitária. E o que é? Você falou de 20 anos, e a gente sabe que tem gente que tem muito mais que isso. E inclusive próteses, que é a famosa chapa, que o pessoal chama, totais, né? Sim. O que significa a manutenção para que a pessoa possa preservar? Porque esse dente também tem desgaste, né? Sim. No mundo ideal, o paciente não deixaria uma prótese 20 anos em boca. No mundo ideal. Na condição ideal, ele não deixaria. Ele faria próteses novas regularmente, porque, como tu mesmo disse, vai ter desgaste, vai gastar o dente da prótese removível principalmente. Então, no mundo ideal, seria aconselhável ele refazer próteses regularmente. A gente sabe que a gente vive numa situação que nem todo paciente tem condições de fazer essa manutenção, essa troca de próteses, né, regulares, por questões financeiras, geralmente por questões financeiras. A gente tem que ser claro com isso. Né? Os pacientes não têm. Então a gente tem que nem eu te falei antes da gente começar a gravar, é a arte do possível. Às vezes não é o ideal, mas é o possível, o que a gente tem alcance para fazer. Pacientes com menos condições, eles têm que necessariamente ter mais cuidado com a sua prótese, para que a prótese dure mais. Muitas vezes relacionando a dieta, tu não vai usar a tua prótese, que tu não vai ter como arrumar se estragar, para comer, sei lá, alguma criba, entende? Tu vai arrancar o dente da prótese. Rapadura. Uma rapadura. Tu vai ter que cuidar mais. Não é propaganda contra, mas com cuidado. Deus me livre, eu adoro rapadura. Mas a rapadura quebra dente natural. Sim. Ela quebra o teu dente natural, Depende que Deus botou na tua boca, sabe? Aí eu já vou pegar uma... Doutora, às vezes a gente senta ao lado de pessoas e é meio angustiante quando a gente escuta aqueles estralos. A pessoa que tem uma pessoa mais ansiosa, a tendência é ela comer com mais pressa, mastigar com mais força. Qual é uma fórmula ideal para a gente ter esse cuidado? Ou alguém chamar a atenção, olha, cuidado, porque daqui a pouco uma pessoa pega uma bala ou uma rapadura mesmo assim e quer destruir com
um caroço de pêssego. Sim. Nesse sentido, a importância de comer com cuidado para degustar as coisas. A sociedade está muito nervosa. Eu acho que isso é o que a gente tem que sempre pensar. É isso que faz o paciente fazer bruxismo, que é uma das causas mais clássicas hoje em dia de fraturas dentárias. Essas coisas... Tem alguns alimentos são o terror do dentista. O puxa-puxa, essas balas, são o terror. Não tem muito como a gente interferir. Uma das coisas mais difíceis que tem para o dentista é interferir na dieta do paciente. A gente sabe, por exemplo, que dos fatores que causam cárie, vou desviar um pouco do assunto, mas um dos fatores que causam cárie é o consumo de açúcar. Nós vamos chegar na cárie depois. É o consumo de açúcar. É extremamente difícil tu mudar a dieta do paciente. Ele vai continuar consumindo açúcar, porque às vezes é o que ele tem para consumir. A gente consegue mudar os hábitos de higiene do paciente, por exemplo. Eu desviei do assunto um pouquinho aqui, mas... Não, mas eu já vou perguntar, doutor, porque se tem que colocar prótese, que nem você falou, vai fazer um implante ou colocar uma prótese removível ou fixa, é porque perdeu um dente. Sim. Por que nós perdemos dente? Qual é o fator? Muitas vezes dieta e higiene. É muito comum. Cárie ainda é um fator... Felizmente diminuiu muito. A gente percebe, menos na clínica diária, a gente percebe que as cáries parecem ter diminuído. Eu não sei os números agora de cabeça, mas... o bruxismo, que esses hábitos parafuncionais, os apertamentos causados por estresse, é muito comum, fraturas de dentes são muito mais comuns agora. Eu vi isso crescer nesses 20 e poucos anos que eu trabalho com odontologia. Eu vi os casos de bruxismo aumentarem. Exemplo alegórico, mas creio que isso seja verdade. E o que eu estava conversando contigo antes, dos ciclos restauradores repetitivos. O que é isso? Isso é importante. Eu acho que é importante o pessoal entender o que é isso. Tem uma pequena cárie no dente, uma coisa extremamente simples no dente. Tu vai no dentista restaurar, vai arrumar, o dentista vai lá, tira a carizinha, faz uma resina, faz alguma restauração ali. E você fez isso de uma forma descuidada, seja por pressa, por custo, seja o que for, não ficou muito bem feito, o paciente também não cuidou, e teve uma nova cárie, uma pequena fratura, tu volta pro dentista e refaz, e ela fica um pouquinho maior. Eu posso, para nós leigos entender, eu posso mais ou menos imaginar um asfalto que tem um pequeno buraco, alguém vai lá e faz bota lá uma coisa, gambiarra, uma meia boca ali, isso. Aí vem uns caminhão pesado. E vai aumentando, tu vai aumentando a cárie, em algum momento vai começar a doer, aí você vai ter que tratar um canal, tratou o canal, aí o canal também às vezes não é bem... Eu sou especialista em canal, então eu sou chato com essas coisas de canal. O canal não está bem feito, foi muito ampliado, seja o que for, e isso vai evoluindo até que daqui a pouco tu perde o dente, e aí tu vai pro assunto do começo, que é prótese. Aí tu vai ter que fazer uma prótese para recuperar. Sim, doutor, você falou do canal. Um dos fatores também é que muitas vezes o canal ele precisa ser tratado. Sim. O que é um sintoma de que a pessoa pode estar com um problema num canal de um dente e para salvar esse dente? O paciente relata dor. Infelizmente, o paciente, o primeiro sinal que ele vai ter é dor. Dor para bebida gelada, dor para bebida quente, essas alterações térmicas vão gerar dor. Tem que avaliar, em alguns casos, só a dor de dente não indica necessariamente tratamento de canal, mas eventualmente sim. E esses, porque tem dente, varia de pessoa para pessoa. Tem dente que tem um canal, tem 2 canais, 3, tem 4. Até 4 é o máximo? Em alguns lugares, em algumas etnias, tem até 6 canais. 6 canais num dente? Alguns dentes de algumas etnias asiáticas, se eu bem me recordo, chegam a ter 6 canais. É meio atípico assim, mas é possível. E doutor, quando se tem esse caso, por exemplo, o dente 3, 4, 6 canais, como você falou... Espero nunca encontrar um de 6. Porque 4 já é difícil para o dentista tratar. E tem aqueles canais meio... Sim, já é mais complicado. Mais complicados aí. Sim. Mas assim, um canal pode virar com alguma coisa crônica, que eventualmente vire crônico, alguma coisa assim, ou o dente ele antecipa? É incomum. Tu diz pós-tratamento, tu tratar... Não. Se não tratado, ele virar uma coisa crônica. Pode. A gente descobre lesões endodônticas, lesões de problemas de canal, às vezes ao acaso. Tu faz uma radiografia por alguma razão qualquer do paciente para fazer algum procedimento e tu encontra uma lesão lá. Mas aí o paciente muitas vezes ele acaba se acostumando até não... Ele, às vezes ele não sente. Ele não sente. Às vezes ele não sente. Uma cárie, por exemplo, que evolui muito devagar, de pacientes que têm muito... de novo, voltando, tudo volta ao mesmo assunto, dieta e higiene.
A cárie vai evoluir devagar, então ela vai matar a polpa devagar. E isso faz com que às vezes não doa. Eu tenho uma infecção lá dentro, mas tudo evolui tão devagar que não chega a dar dor. E aí que a gente descobre o acaso. Por isso que sempre antes de fazer próteses, por exemplo, já que o assunto era, começamos com isso de novo, eu sempre radiografo tudo, porque eventualmente aparece alguma coisa sintomática, tem que tratar antes. Doutor, assim, a gente está bem alinhado, porque essa é a pergunta próxima. Qual é a importância de fazer um exame geral? Porque a pessoa vai no dentista, vamos colocar uma prótese. Sim, tá tudo sim, aí, coisa sim. assim. A importância de fazer um exame geral para garantir os dentes, porque eles estejam saudáveis. Para não colocar uma prótese amanhã depois, logo... Não, exatamente. Porque a prótese, todas as próteses são, não só a questão de saúde, de novo, voltando ao que nós estamos falando de custo, de investimento, é um investimento. Eu não posso confiar na saúde de um dente que vai sustentar uma prótese, confiar cegamente na saúde desse dente. Então, perdão, sim, eu sempre peço tudo, radiografias. Tomografia eu já não peço mais, eu acho mais específico para implante, mas radiografia sem dúvida nenhuma, para todos os dentes envolvidos e para poder fazer uma prótese com segurança em cima e sem o paciente daqui a pouco, de novo, perder dinheiro. Sim. É um investimento, é um custo. Né? Doutor, nós temos hoje os especialistas em implantes e que bom que a odontologia evoluiu para essa parte moderna, que muitas pessoas hoje têm sorrisos lindos, enfim. Mas você se especializou em colocar prótese removível. Não, eu não sou especialista em prótese especificamente. Eu sou especialista em dentística restauradora, que trabalha com próteses adesivas. Sim. Né? Endodontia. Mas essa é a sua... Sim. Essa é o que mais você trabalha. Sim. Então. Sim. É que, na verdade, hoje, assim, na medicina também existem as especialidades, onde a pessoa não foca nisso. Sim. Bom, o doutor trata o joelho. Eu desde que eu me formei, em 1950 com rolha, eu pensei em fazer uma odontologia mais, não digo geral, uma odontologia que pudesse abranger mais áreas. Porque uma coisa que eu percebi nos pacientes, bem no começo da minha profissão, é que os pacientes eles não gostam de ir em vários dentistas. Por exemplo, eu vou no fulano fazer o tratamento de canal e aí o outro fulano vai botar o pino no dente e o outro... É a questão da confiança, né? Exatamente, a gente cria um vínculo com o paciente. Uhum. Eu comecei com a dentística restauradora, que é a parte de resinas, a parte de estética dental, e eu encaminhava muitos pacientes para fazer canal. E eu vi que os pacientes não queriam isso, eles tinham confiança em mim, eles tinham um vínculo bom de profissional. Entendi. E eu me especializei em endodontia para suprir isso. Depois eu vi que os pacientes também, principalmente as pacientes na época, começaram a me perguntar muito sobre estética facial, é isso que virou harmonização agora. E eu me especializei nisso também, eu tenho 3 especialidades na realidade, né, que é dentística, endo e estética orofacial. Na época nem se chamava harmonização, se chamava estética orofacial naquela época. Sim. Então a gente foi agregando todas essas coisas para tentar fazer um tratamento mais holístico. Algumas coisas eu continuo encaminhando, implanto, essas coisas. Para deixar claro, né, doutor, para entender, eu entendi você, e é uma questão assim, olha, chega alguém que tem falta de dente, quer colocar uma prótese, não quer colocar a prótese, pensa em colocar um implante. Aí você vai encaminhar. Aí eu encaminho. Aí você encaminha para fazer um implante. Sem dúvida. Essa conversa de você explicar, por exemplo, já faz. Olha, se o paciente perguntar, eu queria fazer um implante, você vai avaliar e dizer, olha, tem possibilidades. Sim. Você encaminha para um colega seu. Exato. É assim que funciona. Sim. Mas você fica mais naquelas próteses onde aquela, digamos assim, mais removível, fixa. Sim. Eu gosto muito de próteses removíveis. É por isso que eu me dedico tanto a elas. Por isso que você está aqui hoje? Sim, exatamente. Eu gosto muito dela porque ela é um grande coringa para a população hoje em dia. Uhum. É o que eu vejo, assim. Eu estava te falando antes, a gente faz próteses removíveis em pacientes jovens hoje em dia. Por quê? Pega eu atendi esses dias um jovem que se acidentou, ele perdeu os 4 incisivos. Tá? Ele não tinha condições ele era um paciente jovem, ele era um paciente que teria indicação da gente fazer implante. Era um paciente bem indicado para implante, mas ele não tinha dinheiro para fazer um implante. Ele não tinha dinheiro. Qual é a opção que ele tem? Ele vai ficar, sei lá, 5, 10 anos sem dentes na boca, esperando ter dinheiro para fazer um implante, e nesse meio tempo, que nem eu também te falei antes, ele não consegue emprego, ele não vai ser empregado, ele não vai conseguir trabalho porque ele não tem 4 dentes.
Entende? Então, qual é a solução para ele? Faz uma prótese removível, uma prótese bacana, bem feitinha, removível, bonita, não vai aparecer metal, não vai aparecer nada, entende? Se ele se adaptar com essa prótese, ele pode levar essa prótese durante anos, ele pode continuar usando prótese removível por anos. Porém, se daqui a 5, 10 anos ele tiver condições de fazer implante, pô, ótimo, faça os implantes. Sim. Entende? Doutor, a gente tem que dar essas possibilidades para o paciente. Mas aí vem uma questão, né, doutor, de ser muito bem avaliado e a questão da estrutura. Por exemplo, tem que ter osso, tem que ter... A questão também, uma prótese, como você falou, a importância de fazer a manutenção, higiene, principalmente para alguém que usa prótese removível. Não, é extremamente simples. Remove, limpa, volta, não tem muito segredo. A prótese removível, ela é a prótese, uma das próteses que a gente tem mais conhecimento. Né? Imagina quanto tempo existe próteses removíveis já. A gente tem muito conhecimento sobre ela. A própria forma o formato das próteses são feitas adequadas já para a higiene. Ela é uma prótese muito tranquila. Sim. Doutor, por exemplo, jovens que têm aí dente de leite ainda, como é que funciona nesse caso ali, quando muitas vezes cai o dente de leite, porque fica, para muitos o dente de leite fica para sempre, né? Sim. Mas quando isso acontece em pessoas jovens assim, é possível colocar uma prótese por algum período? Cai um dente de leite, demora para outro? Isso é um assunto extremamente específico da odontopediatria. Realmente não é minha área. Não é tua área? Não é minha área, mas eu posso adiantar que não. Próteses em crianças eu não... Restaurações, sim. Restaurações a gente faz. Agora, prótese em criança, eu acho que não. Doutor Daniel, a gente fica extremamente feliz porque a gente percebe em conversar contigo que tu tens um foco na tua área. Tens um foco dentro da tua especialidade, dentro daquilo que você faz. Digamos assim, em que momento tu vai optar em colocar a prótese? Em que momento que a pessoa está pronta para isso? Para colocar uma prótese removível? Quando ela precisar. Assim que ela precisar, o quanto antes. Perdeu dentes, coloque a prótese. Por uma série de razões fisiológicas, de dieta, todas essas razões que a gente são óbvias pra gente, mas principalmente pela questão psicológica da ausência de dentes. Sim. Como é que funciona, doutor, hoje, quando se usa, para muitas pessoas talvez, que precisam usar a prótese total? Baixo em cima, como é que funciona? O que nós temos hoje nesse sentido? A prótese total ela não evoluiu muito. A prótese, de novo, a gente tem uma gama enorme de possibilidades. Existem implantes com conectores para próteses removíveis totais, tem uma enormidade de possibilidades. Por isso que eu perguntei. Há uma possibilidade, porque sempre a gente sabe que muitas pessoas que usavam tinham dificuldade de fixar, principalmente a parte inferior. Sim. Também tem a questão do sabor, de sentir calor, essas coisas todas. Sim. Nesse sentido de a pessoa de ter o sabor mantido, o paladar, como funciona? Tivemos evolução? Sim, tivemos evolução. As próteses totais hoje... Antigamente as próteses totais elas eram todas fixas, digamos assim, a vácuo, né, no céu da boca. Grudado. Exatamente. Agora a gente tem outras formas de fazer essa fixação dela. De novo, com alguns tipos de implantes que não vai receber um dente em cima, mas vai receber conectores para encaixar essa prótese. Ela se conecta nesses implantes. O conector, na verdade, para falar uma linguagem simples, é um parafuso. Isso. Para onde ele vai ser conectado. Isso. A gente falar dele. Existem as próteses protocolo, que são próteses como se fosse a prótese total, que substitui todos os dentes da boca presos em implantes. Próteses hoje em dia tem uma variedade muito grande. É difícil a gente poder... Se eu for falar de todos os tipos agora, a gente vai ficar aqui durante horas. Doutor, qual é o cuidado, por exemplo, alguém que pratica esporte, porque muitas vezes ele pode sofrer um acidente ou alguma coisa nesse sentido? Sim. Tem hoje, ou para alguém que tem muito bruxismo, tem aparelhos que protegem esses... Um aparelho sobre o outro para dormir, para Não, a gente tem duas opções, na realidade, isso é curioso. Tem as placas de bruxismo, né, que a gente usa para dormir, aquela plaquinha que vai proteger os dentes, fazer reprogramação muscular, o paciente que faz bruxismo, paciente muito estressado, tudo isso que a gente já meio que pincelou. Para esporte existem os protetores esportivos, que é o que a gente vê os lutadores de boxe usar. Nada muito complicado, doutor, mas é interessante, é bastante interessante. A gente tem muito caso de paciente com fratura de dente por arte marcial, principalmente,
é bem comum ter casos de fratura. Sim, doutor, vocês têm hoje uma tecnologia que pode mostrar, digamos assim, microfraturas. Sim. E quando a gente olha, e eu tive, digamos assim, o privilégio de acompanhar um colega teu e mostrar do que são microfraturas quando vocês têm esses exames com aumento. Sim. Na verdade, é uma pedreira, porque quando a gente olha nas pedras, todas as pedras a gente vê aqueles risquinhos, sim, né? Os veios das se pedras. começar a bater, é um desses lugares que vai rachar a pedra. Sim. O dente não é diferente, o dente é mais ou menos parecido. Como é que a pessoa, o que precisa a pessoa saber? Porque aí entra aquela questão, nós falamos antes de comer bala, rapadura, alguma coisa, quando vê, sem do nada, sempre fiz isso, quebrou um dente. Como descobrir microfraturas e isso tem proteção? Na realidade, o que acontece? As microfraturas, elas são um conceito um pouco vago, porque assim, se a gente for olhar microscopicamente o dente, tu vai achar fraturas. Elas não são exatamente fraturas, elas são alterações. Sinais. São alterações, muitas vezes alteração na formação do esmalte. Sim. É muito característico. Um exemplo, tu pode ter uma linha de fratura num dente. Mesmo com essa linha de fratura, ela ser tão fina que não tem nem penetração de bactérias lá por dentro. Ela não é um problema, ela se torna uma característica do dente. A gente percebe muito isso em clareamento. A gente clareia o dente do paciente, clareia quimicamente, né? Faz o clareamento no consultório ou mesmo em casa, e o paciente refere, apareceu uma linha no meu dente, uma trinca, vai quebrar. Não, isso é uma característica do teu dente, tu tem essa linhazinha ali. Entende? Então nem sempre é necessário se preocupar. Pacientes, de novo, com bruxismo severo, que começa a aparecer muita linha, aí a gente talvez tenha que se preocupar um pouco, entrar com uma placa de bruxismo, ter alguns cuidados a mais. Mas não é regra, essas linhas não são necessariamente um problema. Doutor Daniel, vamos fazer o brinde da água aqui. Saúde. Satisfação. Doutor, muito obrigado pela visita, foi muito bom conversar. Doutor Daniel Purper, dentista, ele tem esse atendimento na área de próteses, e quando a gente fala de próteses, né, como ele falou, eu nem sabia, eu fiquei sabendo, mas a gente sempre aprende, né, que um dente implantado também é considerado uma prótese, né? Sim, com certeza. Então, muito obrigado por ensinar, e a gente sempre aprende aqui. Sempre disponível. As imagens são da nossa colega Milena Miller, imagens e áudios. Muito obrigado para você que nos acompanhou na Arauto 89,9, para você que nos acompanhou também no Arauto Play, no YouTube, para você que vai nos assistir também depois no Instagram da Arauto News, alguns cortes desse programa, e também para você que vai acompanhar o podcast no Spotify da Arauto e também no portal Arauto. Um grande abraço e até a próxima edição. Compartilhe Arauto Saúde. Tchau.